Olá pessoal, Senhora Brito aqui. Se você não me conhece ainda, eu e o Senhor Brito estamos em um relacionamento à distância de 2.600 quilômetros de distância. Ele está lá em Curitiba e eu estou aqui no Ceará. E nós estamos fazendo vídeos em duplinha aqui para o YouTube. No último vídeo nós falamos a respeito de ciúmes. Se você ainda não viu o último vídeo, convido você para procurar aqui embaixo e ver as duas versões, né? A minha versão e a versão do Senhor Brito falando sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre catastrofismos. O que são os catastrofismos? Como eles nascem? O que alimenta o catastrofismo? Como que eles afetam a nossa vida, o nosso relacionamento? Enfim, vou começar com a minha versão. Existem duas situações que podem gerar, né, a gente trazer até nós ali os catastrofismos. A primeira delas é o nosso próprio imaginário, né, o nosso próprio repertório mental, dos filmes que nós assistimos, dos livros que nós lemos, dos vídeos que nós vimos, dos vídeos mais 18 que nós vimos. Então, assim, existem histórias e mais histórias povoando a nossa mente a todo instante. E a outra opção é através de gatilhos, de coisas que nós já vivemos. Então, assim, situações de traições que nós podemos ter passado, situações de abandono, situações de, sei lá, qualquer situação, né? De desprezo, né? Qualquer tipo de frustração. Tudo isso pode engatilhar e pode alimentar o catastrofismo. No meu caso com o Leonardo, para quem não conhece Leonardo, eu gostaria de convidar para conhecer o canal dele. Ele tem um canal aqui no YouTube, que é o canal Léo Brito. E lá ele fala sobre o repertório da vida dele, né? De como, todas as situações, gente. Como ele perdeu a virgindade, de como que foi a primeira vez dele, né? Das mulheres com quem ele teve ali, os relacionamentos dele, né? Das moças do job. Então, assim, todas essas situações estão expostas na internet para quem quiser ir lá acompanhar e ver. Então, assim, pra mim, não resta tantas novidades, tantas coisas que eu não posso saber, apesar de que nós dois já tivemos uma conversa que foi, assim, uma virada de chave na nossa vida, onde nós falamos sobre absolutamente tudo um pro outro, do passado de um e do outro. Então, nós conhecemos muito profundamente um ao outro nesses sentidos. Então, gente, na minha cabeça já existem as novelinhas a respeito do Leonardo. Primeiro, Leonardo sempre foi louco por mulher. É o homem mais hétero que eu conheço. Ele sempre, né, até hoje, ele já foi muito criticado por isso, mas os vídeos antigos dele, ele falava muito sobre mulher, sobre mulheres, como ele se sente atraído pelas mulheres, como que as mulheres eram o foco de atenção dele. Então, assim, para uma pessoa insegura, talvez isso seja o fim da picada, né? Talvez para uma mulher totalmente insegura, nem começasse um relacionamento com ele, devido a essa característica dele, ser um homem muito macho, né? Muito másculo. E podem vir criticar aqui, tá? Criticadores de plantão, de plantões. Podem vir aqui, gente. Eu defendo a masculinidade, defendo que o homem, de que o homem seja macho. Porque se o homem não for macho, primeiro que pra mim eu nem quero, né? Eu não vou querer um homem afeminado, né? Então, assim, que seja macho mesmo. Enfim, essa situação, né, do Leonardo ser um homem que gosta muito das mulheres, num geral, é uma coisa que alimenta muito o catastrofismo na minha cabeça. Porque o meio em que ele está inserido é um meio onde tem muitas mulheres, que é um meio o quê? Academia, dança, né? Ele faz aula de dança. Se você não acompanha aqui nosso canal, ele faz aula ali de dança. Então, assim, é um meio onde tem muitas mulheres, né? O Leonardo sai à noite com os amigos, vai para um barzinho, vai para uma situação ali de uma festinha ali um pouco mais privada e tal, com muitos amigos, com o próprio pessoal da dança. Então, ele está inserido no meio de muitas mulheres para que eu, né, tenha ali o equilíbrio mental necessário para dar prosseguimento. Nesse relacionamento, eu preciso de uma estrutura, uma sanidade mental que às vezes me falta um pouco. Eu costumo racionalizar tudo, gente, assim, sou uma pessoa extremamente emocional, mas eu gosto de passar tudo pelo crivo da minha razão, para que eu tenha ali um equilíbrio, porque se eu for viver apenas na emoção, eu vou ser uma emocionada mais do que eu já sou. Então, assim, eu passo tudo pelo crivo da minha razão. E a minha razão
me diz, conhecendo o Leonardo como eu conheço, a integridade de caráter dele, todas as nossas conversas, todas as situações que a gente já trouxe para a mesa, que a gente já conversou a respeito, eu tenho a consciência de que o Leonardo não quer me perder, ele não quer dar fim nesse relacionamento. Ao mesmo tempo, ao mesmo passo, a minha mente já tem todo um repertório a respeito do Leonardo. Então, algumas coisas sobre ele, elas não estão na minha racionalidade, elas estão no meu irracional, estão no meu inconsciente. O que gera catastrofismo quase nunca é uma situação racional, é uma situação quase sempre irracional. Então, gente, imagina a quantidade de novelinhas que a minha mente já criou. Primeiro, Leonardo é uma pessoa que segue muito padrões. Ele é uma pessoa de temperamento frio, então normalmente ele tem ali uma vida muito esquematizadinha. Ele tem ali uma rotina bem definidinha, ele é muito disciplinado, então ele segue ali as mesmas rotinas sempre. Quando algo sai ali da rotina, do que ele costuma fazer, dos padrõezinhos dele que eu já conheço, e aqui entra um pouco da minha obsessão por ele, que eu já falei a respeito disso em alguns outros momentos, quando algo sai ali, né, do padrãozinho que ele costuma seguir, ativa gatilhos irracionais na minha cabecinha. Aí começa a novela, né, gente? Pra onde que o Leonardo foi? Com quem que ele foi? Foi fazer o quê? Tá demorando tanto pra responder por quê? A gente tá falando com quem que eu não tô sabendo? Começa, né, gente? Lá e vai. Então, assim, falar que a nossa mente não cria esse tipo de coisa. Se a sua mente não cria, parabéns para você, querido ou querida, que tem uma saúde emocional e mental perfeita. Mas a minha cria. Eu tenho fragilidades, eu tenho inseguranças, eu tenho gatilhos. Se você não tem, meus parabéns para você, querido e querida. Mas, gente, começa aquela novelinha. Onde que ele tá? Porque ele tá demorando tanto. Quem é que tá com ele? Quem será que está falando com ele? Quem será que está tocando este homem nesse momento? Começa, gente. E começa, e vai. E, gente, a capacidade do ser humano de criar roteiros de filmes e novelas é uma coisa inacreditável. Se a gente usasse essa mesma criatividade que a gente tem nesses momentos para o bem, eu nem sei onde estaríamos, porque é uma criatividade absurda. Lógico, gente, que eu sei, eu tenho consciência de que essas coisas, né, que me vêm em mente ali irracionalmente, elas não são fundamentadas na realidade. Eu tenho certeza absoluta de que se naquele momento, como de fato eu faço, se naquele momento eu começasse a questionar esses pensamentos, eu conseguiria rapidamente trazer a minha mente de volta para a racionalidade. E é isso que eu faço. E se você, assim como eu, também tem esses momentos de irracionalidade, eu te convido a fazer um exercício. Né? Eu não sei se você é uma pessoa que tem um hábito ali de escrever, se você é uma pessoa que tem um hábito de conversar com o chat GPT, se você tem um amigo ou uma amiga de maior confiança com quem você possa falar, gente, tente colocar essas coisas que a sua mente fala no papel. Escrevendo mesmo, tipo assim, o mais de uma forma aleatória mesmo, vai escrevendo, ai, com que será que ele tá, o que será que tá fazendo, ai, tá com tal mulher, tá fazendo isso, isso e isso, ai, porque não sei o que, vai escrevendo o que a sua mente tá falando. Porém, gente, não acompanha o raciocínio da sua mente, não alimenta o pensamento da sua mente. Um dos erros, os maiores erros que a gente comete, não apenas nos relacionamentos, mas para a vida, é alimentar um pensamento intrusivo, alimentar um pensamento irracional. Por quê? Você desgasta demais, você gasta uma energia enorme fazendo isso, alimentando um pensamento que deveria apenas existir, passou para o papel, deixa ele lá. Tenta ao máximo tirar isso da sua cabeça em um momento ali melhor, com a cabeça mais fria, né? Depois de você ouvir uma música que te acalmou um pouco mais, você volta e pensa sobre isso e vai realmente analisando racionalmente, analisando, tirando ali um pouco do foco da sua emoção de cima daquilo, entende? O Léo é especialista em catastrofismo. Gente, eu nem sei como é que vai ser o vídeo dele, porque eu ainda não vi, mas o Léo é especialista em criar histórias na mente dele. Então, eu até recomendo para ele, né, fazer esse exercício de tentar olhar para o pensamento que veio
né, para aquele pensamento totalmente inconsciente e irracional que veio na mente dele, de uma forma um pouco mais crítica. Analisar aquilo ali de uma forma mais racional. Talvez não no momento em que está acontecendo, porque a gente ainda está naquele liquidificador emocional, né? Não dá, às vezes não dá simplesmente para sair daquilo e ligar um botão, opa, né, estou irracional. Não, às vezes você tem realmente que respirar um pouco para depois você conseguir olhar com mais racionalidade, porque o sangue realmente sobe para a cabeça, não tem jeito. Então, assim, se você é uma pessoa que, assim como nós, também tem ali seus momentos de catástrofe, de irracionalidade, de criar historinhas, de criar novelinhas, tente fazer esse exercício. Comigo funciona bastante, né? E tem dado certo aqui pra gente, pro nosso relacionamento. Espero não ter delongado demais, gente. Eu realmente tenho ali os meus momentos de catastrofismo com o Léo, principalmente nessa questão, né? Saiu do padrão, saiu do que ele costuma fazer normalmente ali, houve uma quebra nessa rotina, houve ali um espaço de tempo em que eu não soube o que ele estava fazendo, com quem que ele estava, aí começa, né? Mas tão logo a gente conversa e ele me fala, não, eu estava assim, assim, assado, fazendo isso, isso e isso. Eu, como confio na palavra dele, né, confio muito na palavra dele, eu sei que ele realmente estava onde ele estava fazendo o que estava fazendo. E por mais que eu não confiasse na palavra, eu ia exigir provas, né, gente? Prints, fotos, o histórico do Google Maps, se fosse preciso. Mas eu ia tirar ali a prova realmente que ele estava onde ele estava fazendo o que ele disse que estava fazendo. Até porque, gente, deixar o outro confortável, deixar o outro seguro a respeito do que você fala ser verdade é uma forma de criar um vínculo, um relacionamento à distância. Não tem jeito, você não tá com a pessoa pessoalmente, né? Você não tá ali tocando ela. Então, o máximo que você puder fazer para manter essa pessoa segura, né, do que você tá falando é verdade, reafirmar ali as certezas que o outro já tem a seu respeito, né, dar ali algumas provas para que a pessoa realmente tenha a confiança, se sinta seguro. Não tem jeito. Um relacionamento à distância, ele se constrói no dia a dia, no vínculo, na conversa, no diálogo sobre tudo e todos os temas. Então, gente, encerramento padrão. Se você, assim como nós, também tem um relacionamento à distância, conta pra gente aqui nos comentários como vocês lidam com essas situações que fogem ali um pouco do controle. Se você é uma pessoa possessiva, um pouco obcecada, não que eu seja. Eu não sou muito obcecada pelo namorado, não sou. Então, assim, conta aqui pra gente nos comentários. Se você quiser assistir a versão dele também, vai estar em algum lugar por aqui, gente. Se não lançou ainda, vai lançar com toda certeza. Espero muito que vocês tenham gostado dessa conversa, desse bate-papo. Beijo grande no coração de vocês e fui!